Fala, meu querido, aqui é Lameca Oliveira. Vamos aprender mais sobre times de serviço? Então, hoje eu vou falar sobre tudo sobre as solicitações. As benditas solicitações que chegam em qualquer central de serviço, qualquer time de serviço. Se você trabalha com TI, vai chegar um chamado lá para você. Se você trabalha numa agência, chega lá um pedido para você. Se você trabalha em contabilidade, chega lá uma solicitação do cliente. Então a gente vai falar muito sobre esse input que é dado pelo usuário do teu serviço, esse processo que você tem e o output que vai sair. E eu criei uma série de vídeos em que a gente vai abordar mais sobre esse universo de central de serviço compartilhada, de times de serviço. E o primeiro ponto é a gente entender essa entrada das demandas, o processamento, a tecnologia envolvida. A gente vai falar um pouco sobre tecnologia, os processos, as pessoas, quem são os personagens de uma central de serviço e a saída disso, o resultado final disso, que é que você vai devolver do input que foi dado. Então, se inscreve aqui no canal, deixa teu like e vamos para essa primeira aula. E hoje nós vamos falar tudo, mas tudo mesmo, sobre chamados. Então a gente vai começar por esse esquemazinho aqui, que é o mais simples. Todo suporte vive isso, todo suporte passa por exatamente isso aqui. Seja você uma pequena empresa, uma média empresa, uma gigante. A gente tem um problema ou tem necessidade de alguma ajuda, entre em contato com o suporte. Tem todo um sistema de apoio ao cliente, e isso são tecnologias, o software que você utiliza para abertura de chamado, isso são ou também os softwares de monitoramento, o telefone é uma tecnologia também, pessoas, os atendentes e processos, o fluxo de tratamento, as formalidades. Mas independente do sistema, ele vai ter isso, seja ele pequeno, médio ou grande, e aí o chamado é encerrado, o problema é resolvido e todo mundo fica feliz. É assim o seu Service Desk? Bem, eu acredito que você está aqui é porque você quer construir isso aqui. E talvez você tenha o problema acontecendo aqui. Ou talvez seja aqui. Ou talvez seja aqui. Ou tecnologia, ou pessoas, ou processos. E eu quero te ajudar nisso. A gente vai estrinchar mais isso aqui e detalhar mais isso aqui ao longo dessa aula. Tecnologias. Tecnologias do Service Desk vão amparar você no atendimento ao cliente e elas são parte fundamental do seu sistema de suporte. Não entenda o sistema como um software. O sistema é todo o ambiente que você vai proporcionar. Todo o ambiente que você vai proporcionar para suportar o teu cliente, para suportar a operação do teu cliente, para ser suporte. Então, eu separei aqui algumas tecnologias que você tem que ter se você quiser oferecer um suporte de fato memorável. Inclusive tem alguns que precisam de destaque importantíssimo aqui para esse aqui, o software. Você não pode mais ficar usando e-mail para o teu suporte. Se você ainda continua usando e-mail, você precisa mudar isso urgentemente. Inclusive tem um vídeo que eu já soltei 3 razões para você sair do e-mail e ir para uma ferramenta de suporte. O software é uma das coisas que com certeza você precisa ter. E esse software tem que ter relatórios, tem que ter os clássicos, criados, já se resolvido, tempo de resolução. Só que também vamos começar a sair do essencial, vamos começar a sair do básico. Você precisa ter esse criado já resolvido por técnico, por cliente e, se possível, por setor. Por que você precisa disso? Se você quer oferecer de fato um suporte memorável, você precisa saber quais são os clientes que estão tendo mais atenção, que estão conseguindo ter as coisas entregues no prazo, ou se você é uma TI interna, quais são os setores, e acompanhar isso mensalmente, a evolução disso. Isso vai gerar informação para a nossa conversa lá, para as reuniões periódicas, uma aula que a gente vai ter lá num dos últimos módulos. Isso tudo aqui de relatório, tempo de resolução por técnico e por cliente também. Qual cliente que passa mais tempo aguardando o chamado, aguardando o cliente? Quais são os clientes que mais têm chamado parado lá neles? Quais são os que mais empacam?
quais são os técnicos que mais demoram para entregar, quais são os que entregam mais rápido, quem é que está subindo a média e quem é que está baixando a média. São coisas que você precisa medir. Estamos pensando no memorável. Percentual de SLA e destaque para isso. Você precisa começar a pensar nisso aqui como meta de atendimento de SLA. Isso aqui vai ser uma das coisas que você vai usar para saber se está sub ou sobrecontratado juntamente com essa informação. Se você está tendo um número de chamados criados versus resolvido e teu SLA está sempre abaixo, se você está tendo um número de criados versus resolvido que o resolvido está muito abaixo do criados constantemente, não é só um período, e teu SLA está sempre abaixo de 90%, a gente precisa começar a mexer urgentemente nisso. E talvez uma das coisas que eles precisem sejam de outras ferramentas. Mas antes de falar dessas outras ferramentas, essas outras tecnologias, vamos pensar aqui numa coisa que TIs maduras precisam ter. É muito legal quando você oferece para o cliente a disponibilidade do serviço uptime. Qual que foi a disponibilidade dele com relação ao RP? Mas espera aí, Lamek, eu não dou suporte ao RP. Eu sei, mas você tem condições de medir se ficou ou não disponível. Forma simples. Se um chamado gerou parada de serviço, obriga a tua equipe a preencher quanto tempo ela ficou parada, quanto tempo aquele serviço ficou parado. E você vai começar a trabalhar o mean time to resolution e o mean time between failure. Você vai começar a medir a disponibilidade dos seus serviços. Isso é muito importante. Teu software precisa ter integração com a base de conhecimento, que já é outra tecnologia que é a base de conhecimento. E ele precisa, aqui, base de conhecimento. E ele precisa estar integrado para oferecer de fato aquela experiência de suporte memorável. O cliente vai abrir um chamado, já integra com a base de conhecimento, exibe o resultado e ele vai se resolvendo por ali, ou pelo menos tua equipe conseguir consultar aquilo ali. E um software que te permita montar os fluxos. Você precisa escolher uma ferramenta que te permita montar os fluxos, fazer as configurações adequadas para cada situação, poder trabalhar a gestão de mudança, a gestão de problema de forma eficiente, obrigar o preenchimento de algumas informações também. Como extra, um extra aula aqui, eu vou deixar uma planilha de requisitos para você. Eu vou colocar requisitos que são fundamentais, requisitos que são bons, mas pensando sempre no suporte memorável. Você vai marcar os requisitos que você tem e a calculadora vai gerar para você se você já está com a ferramenta que te atende, dentro da perspectiva do suporte memorável, tá? Ou não. Vamos lá. Outra tecnologia, telefone, mas começa a trabalhar uma central de voz IP. Isso vai te permitir que você tenha gravação de chamada, e aí você vai sortear chamadas para você constantemente analisar e usar aquilo como exemplo para os outros. Vou falar um pouco mais disso aqui na parte de melhoria contínua. Uma aula que a gente tem só sobre melhoria contínua, isso vai ser fundamental. No Central em VoIP, isso leva teu ramal para o celular, a gente liga, você está na rua e consegue atender como se fosse no escritório. E para de ter os técnicos, cada um recebendo ligação no seu celular, e aí você perde o controle de entradas de chamado. Outra tecnologia, backup. Backup que precisa ser automático, diário e off-site. Vamos parar de colocar backup dentro do ambiente. Isso é, dentro de recuperação de desastre, isso é um compliance que não passa. Então, vamos colocar um backup automático, diário e off-site. Como é que a gente fez aqui? A gente fez planos específicos de backup. Então, backup é uma solução à parte que o cliente pode contratar. A gente fez um SaaS aqui. E a gente tem um DTI Cloud Backup, que ele faz backup, testa a integridade da base, ele já vai lá no SQL Server, faz o download. Um bom argumento para você convencer o cliente a investir nisso aqui, eu vou falar mais em planos e preços, que a gente vai conversar lá na frente, é você dizer para ele, quanto custaria para você perder todas as informações do teu sistema.
teu histórico que você já vendeu, dos cadastros dos clientes, tudo isso perdido sem volta. Qual que seria o custo disso? E isso é muito fácil convencer ele de que precisa ser assim. Isso aqui é venda fácil. Vamos lá. E monitoramento. Você vai ter algumas tecnologias aqui que eu vou indicar para vocês. Tem uma ferramenta que está crescendo bastante, melhorou muito, é o Logic Now da SolarWinds, agora da SolarWinds. Tá muito legal e ele tem um modelo de cobrança por estação que você vai setando lá o que é que você precisa e tirando o que você não precisa. Tá muito bacana aqui, você consegue até usar isso no teu cálculo de custo de cliente e repassar esse custo. Os Zabbix é uma ferramenta muito boa, mas tem algumas questões que você tem que ir atento. O custo de configuração dela é muito alto. Então, se você vai implementar os Zabbix, eu recomendo que você está pensando, que você delegue isso. Ou que você contrate um consultor, ou que você coloque alguém da tua equipe para se especializar nisso. E uma queridinha da TI, eu gosto muito dele, inclusive, o Spiceworks. O Spiceworks vai te ajudar em muita coisa em monitoramento. São essas as tecnologias que você precisa ter para oferecer um suporte memorável. E não pode abrir mão nenhuma delas. Não dá. Isso aqui, essas tecnologias, você pode escolher outras, tá? Essas aqui são as que eu conheço, minha equipe já testou, que a gente tem rodando. Mas você pode escolher outras. Eu vou explanar mais coisas disso aqui ao longo das próximas aulas, mas já tem em mente no teu caderninho aí que você precisa começar a trabalhar isso e você vai começar por onde? Por esse aqui, pelo software. Backup eu imagino que você já tenha, mas trabalha isso aqui também. Esses dois são os mais prioritários, as tecnologias mais importantes dentro do Service Desk. Qual que é a próxima aqui? Nível de importância. Você vai começar a trabalhar, se você quer melhorar se teu problema são as pessoas da tua equipe que precisam melhorar, então você vai trabalhar isso aqui e isso aqui. Se não são as pessoas, são os processos, você vai trabalhar isso aqui. E a gente vai ver isso como? Na próxima aula. Um abraço. Vamos lá para a parte de pessoas. Vamos falar sobre pessoas, esse bicho complicado de lidar, que muitas vezes é dor de cabeça de alguns Service Desk. E nós temos alguns personagens dentro do nosso Service Desk quando a gente fala sobre pessoas, principalmente na perspectiva de chamado. Então vamos lá. O usuário, o cliente e o time. Se você assistiu a aula corretamente lá de mentalidade, a gente falou sobre expectativas, usuário e cliente, eu recomendo que você baixe o áudio e escute novamente antes de seguir dessa aula. Ou até mesmo após essa aula, vale a pena você escutar o áudio novamente, porque vão ter muitas sacadas, muitas ideias conectadas. E quando se trata de resolver o chamado dentro do nosso sistema aqui de suporte, apagou um pouco aqui, sistema de suporte. Nosso sistema de suporte, ele envolve pessoas e na resolução do chamado todos esses estão envolvidos e cada um deles tem seu papel. Vamos começar aqui pelo time. O time de TI, ele tem alguns personagens dentro dele que todos estão envolvidos em fazer o chamado andar. O gestor, o analista e o carinha da triagem, que pode ser um analista, mas ele merece um destaque especial. Porque a triagem do chamado nós podemos trabalhar através de automação. O Spiceworks faz isso. Você consegue usar algumas hashtags que executam ações, por exemplo, assign to João, e aí o chamado vai para o João. O Jira Service Desk também consegue fazer isso. Acho que há alguma tendência natural de que a maioria dos softwares de gestão de chamados permitam esse tipo de automação, mas esse até exige uma ação humana. Tem alguns que o Jira ele permite você, com base no que o usuário escreveu, identificar, triar e alocar para o analista correto. Então isso é um ganho de tempo. Mas se não se preocupa. Para ter um suporte memorável, isso aqui não é algo obrigatório. Isso é algo que vai te ajudar, é importante ter, mas não é algo obrigatório. Porque querendo ou não, você sempre vai precisar de uma pessoa
para conferir a triagem ou para mandar os itens que não foram pela automação. Então o que eu recomendo? Você começa com essa pessoa aqui fazendo a triagem, mas ela tem que ter uma atividade em mente. Ela tem que mapear o processo. Mapear o processo e mapear o que pode ser automatizado. Por exemplo, tem muito chamado que vem com erro. Então pega erro, a palavra erro, e tudo que for com erro, na automação vai vir como incidente. E orienta a equipe, se não for um incidente, depois mudar o tipo do chamado. Mas aí você já conseguiu mandar a coisa para andar. O objetivo é dar vazão para o chamado ser encerrado. O sistema de suporte existe para dar vazão ao chamado ser encerrado. Essa pessoa que faz a triagem, presta atenção na ideia, ela tem que mapear os itens que podem ser automatizados. Mas se não for possível, ok, continua com essa pessoa, porque ela sempre vai existir. Pelo menos por hora. O gestor é o cara que vai fazer a equipe andar. Então o gestor ele precisa de um painel que mostre para ele, se possível, se você trabalha remoto ou in loco, você precisa de um painel que fique disponível para toda a equipe, mas principalmente para o gestor, que mostre os chamados que estão sem ninguém. Então, vamos lá. Gestor, ele tem que acompanhar aqui chamados sem dono. Isso não é algo da triagem não, Amek? Também é algo da triagem, mas o gestor tem que estar de olho. Ele tem que ter o foco, #foco na equipe. O gestor tem que ter esse papel. Uma outra coisa que ele vai olhar é, ele tem que ter lá no painel dele, em tempo real, criados versus resolvido. Ele precisa acompanhar a vazão do time. Então o gestor é muito importante dentro do nosso sistema de suporte para fazer com que o chamado chegue a ser encerrado. O gestor tem que estar de olho nisso, principalmente que o analista tem mais de um analista e o contato direto com um vai exigir muito tempo dele, então ele precisa de painéis que facilitem ele nisso. O analista ele tem que ter #foco no usuário. Ele é aquele ele está ali para jogar pelo usuário. Então ele precisa acompanhar o que é que ele tem para fazer, o que é que ele tem em andamento e o que é que ele tem que estar aguardando o cliente. Ele precisa ter respostas rápidas para isso, para quando o gestor que olha o Service Desk for perguntar para um em específico, ele tem a capacidade de responder, ou tem o painel que fica compartilhado entre os gestores e analistas de cada um. Então esse cara aqui ele vai estar trabalhando sempre pelas entregas para o usuário. E tem um papel aqui que talvez você tenha ouvido falar pouco dele. É o gerente de sucesso. O gerente de sucesso ele é o novo gerente de conta. Antigamente quando se falava em prestação de serviço de alta performance ou memoráveis, tinha-se o gerente de conta. Hoje tem esse carinha aqui que é o gerente de sucesso, que ele vai ter o foco no cliente. Lembra lá da aula de mentalidade, diferença entre cliente e usuário? E quem tem que ter o foco em quem? Então eu quero apresentar a você o gerente de sucesso. Esse cara ele vai estar o tempo todo pensando e conversando com o cliente sobre resultados. Resultados que o Service Desk gera. E também uma coisinha muito interessante aqui, que mexe no bolso, os upsells. Porque o gerente de sucesso vai estar focado em resultado. Ele vai ser o cara que vai pegar o plano que foi traçado para aquele cliente. Por exemplo, é um cliente que o foco dele é ter alta disponibilidade. Um dos serviços que foi contratado ali foi de alta disponibilidade. Então esse cara tem que dar resultado. Ele vai pegar lá aqueles relatórios que eu falei, por exemplo, como uptime, e também juntar isso com a estrutura de TI montada, de cluster, de virtualização, para evidenciar a alta disponibilidade. Vamos dizer que ele foi um cara que não foi contratado para isso necessariamente, que o escopo de serviço é menor que esse. Vamos pensar que ele foi contratado simplesmente para monitorar a rede e atender os usuários. Ele vai mostrar resultado disso. E vai tentar o quê? Encaminhar aquele cara para um upsell. Toda vez que ele conversar sobre alta disponibilidade, o que é que ele vai fazer? Encaminhar
para vender o serviço de virtualização e tal. É isso que o gerente de sucesso vai fazer. Ele vai focar em entregar o que o cliente tem contratado no plano, e a gente vai ver mais isso na aula de planos, preços, no módulo de serviços, e ele vai trabalhar o upsell. Ele vai estar sempre encaminhando o cliente a comprar mais, dentro daquilo que ele precisa para alcançar os resultados esperados. Então são esses personagens que a gente vai ter aqui quando se trata de pessoas, e você precisa considerar cada um desses pontos para ter um suporte memorável. Se você não tem condições hoje de ter um gerente de sucesso, você torna seu gestor, ou você mesmo assume esse papel. Porque o ideal é que você, como empreendedor, ou você como coordenador de TI, esteja acompanhando esses caras aqui, ó, o gestor, o gerente de sucesso e os gestores. Por que o gestor não deve ser o gerente de sucesso? Porque o gestor ele tem que estar focado na equipe, e o gerente de sucesso tem que estar focado no cliente. Vamos para a aula sobre processos dentro do nosso sistema de suporte. Lembrando que sistema, não estou falando de software, é algo muito mais abrangente. É toda a estrutura montada entre tecnologia, pessoas e processos. Eu vou falar de algumas coisas e como eu trato os processos hoje dentro do meu Service Desk, e algumas sacadas para te ajudar a ter atalhos e sem necessariamente implementar ITIL ao pé da letra. Tem alguns conceitos de ITIL aqui, alguns são conceitos que eu mudei um pouco, conceitos até de outras metodologias, mas isso aqui são os hacks, os atalhos para você implementar um bom processo para ter um suporte memorável. Então vamos lá, segmentei aqui os tipos, e a gente tem alguns tipos de chamado dentro do nosso Service Desk: mudança, incidente, problema, requisição. São tipos que normalmente nós vamos ver dentro do Service Desk, principalmente incidente e requisição. Então vamos começar aqui pela requisição. Eu trago um processo, eu trato a requisição com dois tipos, sem aprovação e com aprovação. Se não precisa de aprovação, se está dentro da categoria não precisa de aprovação, o que é que não precisa de aprovação? São requisições como instalação de impressora ou configuração de impressora. O que é que precisa de aprovação? Instalação de softwares não licenciados, tem que pegar licença antes e ter a aprovação disso. Softwares que aquela pessoa não tem alçada para solicitar. Por exemplo, alguém do comercial pede para instalar o CorelDRAW para ele, ou Illustrator para ele, eu vou achar um pouco estranho, minha equipe também, e não vai aprovar porque não está dentro da lista de softwares homologados para aquela área, para aquele setor. Então ele não tem aprovação, então tem que passar a submeter para aprovação, pegar a licença e aí sim instalar. Certo? Incidente, vamos lá, incidente e problema. Vou colocar aqui um versus para atiçar um pouco mais as coisas. Qual que é a diferença entre incidente e problema? Vamos pensar aqui, ou no sequestro. Vamos pensar no sequestro. Houve o sequestro e aí isso é um incidente. Você precisa de uma equipe tática para sanar a dor e resolver aquilo agilmente. Então você vai mandar lá a SWAT, isso no caso dos Estados Unidos, ou o BOP, vai resolver o incidente. Eu não sei quem lida com sequestros aqui no Brasil, mas vamos dizer que aconteceu esse caso, e você vai lidar com o incidente, resolver a dor rápido, ágil. Vamos pensar no caso do Service Desk, a internet caiu. Isso é um incidente que vai ser tratado. Para aquele incidente que você não descobriu a causa, que você só resolveu ali, sanou rapidamente, sabe, um problema. O que está causando acontecer? O que está facilitando o sequestro de um país, o ataque terrorista de um país? O que está facilitando a queda constante de internet? O que é que está causando o problema de queda do servidor? Análise do problema. Você vai ter que ter o registro de anomalia. Eu vou deixar aqui, ó, um template para você de registro de anomalia, para você colocar lá os sintomas, causa, solução aplicada. E na tua reunião periódica, você vai analisar essas anomalias e vai tratar para que elas não se repitam. Você vai ver mais na frente, em outra aula, mas eu vou deixar um bônus para você aqui, no template. Você vai investigar,
e evitar que aconteça. Essas são as diferenças. Deu para entender como é que você vai abordar incidente e problema no Service Desk? Mudança, o ITIL tem todo meio de lidar com mudança, mas eu não vou falar de ITIL, vou falar como eu lido com isso. Eu trato como projeto. Qualquer coisa que o cliente solicita que se refere a uma mudança, eu trato como um projeto. Projeto não é só algo grande. Projeto é aquilo que envolve mais de uma atividade para ser resolvido. Eu trato como mudança, especifico a mudança, eu priorizo a mudança, onde é que dentro de todas as atividades ela vai se encaixar. Então, lá na minha tecnologia eu tenho o meu software que mostra tudo que aquele cliente tem. Lá nas minhas pessoas eu tenho o gerente de sucesso que acompanha aquele cliente. E quando ele solicitar a mudança, ele vai especificar e vai ver onde vai se encaixar. Ele vai levar informações para o cliente onde é que isso vai se encaixar, onde isso está dentro da prioridade. Aí vai haver a implementação e aí sim a validação e entrega daquela mudança. É assim que eu trato hoje. Eu achei mais fácil do que ter que absorver toda uma carga de metodologia e de conceitos do IT e simplesmente tratar como projeto. O projeto para mim é tudo que existe e envolve mais de uma atividade. Uma outra coisa que você precisa abordar dentro dos processos é quanto ao meio. Se o meio é telefone e alguém vai estar do outro lado da linha para responder o usuário, ou se o meio é e-mail ou portal. Então você tem que traçar aqui as respostas, tanto manuais. Manuais é quando o cliente ligou, alô, bom dia, padronizar isso. E as automáticas. O cliente abre o chamado, chega um e-mail para ele com o número de protocolo. São essas coisas. Esse assunto eu abordei com mais detalhe no curso de Service Desk Essencial, mas é muito importante você não perder isso de vista. Se você não colocou isso aqui ainda em prática, as respostas que você deve ter dentro do Service Desk para cada um dos meios de entrada e um processo definido para eles. E níveis de suporte, nível 1 e nível 2, você segmentar a tua equipe em nível 1 e nível 2 vai te ajudar, mas só se você tiver o mínimo de estrutura necessária. Se você é alguém que está no começo ainda, esquece isso aqui, se orienta a esses dois tipos, esquece um pouco níveis. Se você já tem uma estrutura média ou grande, isso aqui tem que estar rodando muito bem. E uma tecnologia que vai assessorar muito bem essa equipe, principalmente evitar que problemas saiam do nível 1 e passem para o nível 2 sem necessidade, é a base de conhecimento. Viu como tudo se conecta? Tecnologia, processo e pessoas. Para o suporte memorável acontecer, você precisa colocar eles em prática e fazer isso se comunicar. Como fator quadro, eu vou apagar aqui embaixo e te explicar mais uma coisa que precisa entrar nos teus processos de suporte memorável. É o seguinte, ó, isso aqui, o monitoramento. Então o desenho do monitoramento vai aparecer. Então tá aqui nosso monitoramento. Eu vou usar o backup como exemplo, mas você vai poder aplicar isso para outros serviços do Service Desk. Seguinte, eu tenho uma solução de backup, o DTI Cloud Backup, que ele faz a automação do processo backup, ele testa a integridade da base, ele faz com que tudo isso aconteça de forma automática. E eu tenho um painel lá, que indica se foi ok ou se deu erro. E eu posso configurar notificações de erro ou de sucesso. E aí eu vou ser notificado, a notificação vai para o software, quando ocorrer com erro e quando ocorrer com sucesso. Eu deixava os dois antigamente. Hoje eu matei esse aqui e deixo só o erro chegando. Se deu tudo certo, eu não quero ser notificado e abrir o chamado lá no meu Service Desk. Como eu já acesso o painel mensalmente, eu só quero que minha equipe atue no erro.
eu acesso o painel para extrair o relatório para o cliente. Isso é algo que a gente vai falar mais na frente, em uma outra aula. Mas focando aqui no processo de monitoramento, tuas soluções monitoradas, elas precisam enviar notificações e prioriza as de erro dentro do teu software. Quando você coloca as duas, tanto erro como sucesso, sua equipe vai tender a tratar a notificação de monitoramento como algo não necessariamente importante. Mas quando você só joga o erro, ele sabe que o tipo notificação de monitoramento revela um incidente e isso tem que ser atuado rápido. Você pode fazer isso para todos os outros serviços. É isso que a gente faz. Esse é o processo que a gente trata, como simplificando, tratando como um incidente, mas que é aberto automaticamente por um agente autônomo. Então, vamos fechar essa aula de tudo sobre chamado. Esse é o último ponto. Aqui, aberto para fazer, eu coloquei o fluxo de trabalho do suporte, que pode ser diferente para um ou outro tipo de chamado, mas eu quero só que você tenha uma ideia de como pessoas, processos e tecnologia conversam. Vamos lá, isso aqui tem que estar dentro do teu software de gestão de chamado, as fases do atendimento. E para simplificar, eu coloquei apenas algumas aqui. Aberto, para fazer. Aberto é quando o ticket é criado. Quando o chamado é criado, ele cai aqui no aberto. Quando ele é criado através do portal, do e-mail, ou quando o cliente liga. Esses pontos todos, esses meios de contato todos são para cair aqui no aberto. Quando ele transita para fazer, ele exige um responsável. Ou seja, tem que ter um responsável para aquilo ali quando sai de aberto para fazer. Não pode estar em para fazer. Quem é que vai fazer aquilo ali? Vai ficar simplesmente parado no para fazer na fila? Então tem que ter alguém para estar alocado. Pessoas. Em andamento é quando ele está executando a atividade. E é ideal que ele tenha apenas uma atividade por vez. Afinal, ninguém é multitask. E de andamento ele vai para fechado. Mas para fechar, tem que se indicar a resolução. Um chamado fechado não quer dizer necessariamente que foi resolvido o pedido do cliente. Vamos pensar no exemplo. O cliente entra em contato com você e diz: eu quero que você cadastre para mim 50 regras de e-mail, mas você não dá suporte para aquilo. Então, você vai fechar esse chamado como recusado, como algo que foi recusado. E por que você precisa ter esse tipo de classificação e obrigatoriedades para fechar? Para você saber quantos chamados foram recusados, quantos pedidos estão chegando para você que você está recusando, que potenciais serviços você poderia oferecer para o seu cliente, ter um plano especial. Isso aqui, esse indicador aqui de recusados, fez com que a gente pensasse em treinamentos para os nossos clientes. A gente tinha muito chamado de funcionalidade de Outlook ou de Excel, muito mesmo. Troca minha assinatura, faz uma fórmula C para mim. Então a gente recusava esse tipo de chamado, porque não fazia parte do escopo. O que a gente fez? Viu que havia muito, que era gritante a demanda de chamados abertos, inclusive que alguns clientes tinham um custo com treinamento disso aqui, e lançou uma plataforma de treinamento para os clientes com alguns cursos básicos. Tem pouquíssimos cursos lá, mas os clientes são mega satisfeitos com aquilo ali. Então você tem a possibilidade de usar essa informação aqui. Por isso que eu acho importante que no suporte memorável você tenha mais informação para analisar. E aí, esses aqui, inatividade, quando... Eu vou falar já do inatividade. Cancelado, quando já veio do aberto aqui, o cliente abriu por engano, ele vai lá mesmo e fecha. Duplicado, cliente que abre o chamado repetido, ou dois usuários diferentes abriram o mesmo chamado, você fecha o que foi aberto mas depois e deixa aberto o anterior. Resolvido é quando foi feito, quando foi atendida aquela solicitação. Mas vamos lá, em andamento ele tem várias opções aqui. Ele pode aguardar terceiro, por exemplo, vai envolver fornecedor de impressora ou do software. E aí você vai abrir o chamado para ele, ó, você anexa o protocolo naquele chamado. É muito importante você ter essa rastreabilidade. Porque quando o gerente de conta, pessoa, recebeu uma ligação do cliente, cada demanda tal,
Você diz, ó, tá com um terceiro fornecedor de vocês de impressora, o número de protocolo de chamada é esse, você está adicionado lá na ferramenta, nós estamos acompanhando, mas se você quiser, e vamos te notificar quando for resolvido, mas se você quiser, você pode acompanhar através de tal local. Veja como a experiência de suporte mudou, por causa de uma informação que você tinha aqui de um gerente de conta, que é um cara que pensa de forma mais macro, e ele não tem que parar, desligar e entrar em contato com o analista. Outra opção é, saiu de em andamento e foi para aguardando o usuário. Aguardando de andamento para aguardando o usuário é quando, o que é que acontece? Você chegou lá para resolver o problema do cliente, ou mandou um e-mail, ou entrou em contato com o telefone, e o cara simplesmente disse que ia entrar numa reunião, que era legítima, que ele tinha mesmo aquela reunião, ou que ele não podia naquele horário, e aí você tem que aguardá-lo. Então, para pausar o SLA, para você ter a rastreabilidade disso, você vai para aguardando o usuário e deixa lá aguardando a resposta dele. Se você tiver uma ferramenta que automatiza esse processo, que quando o cliente responder ele já volte para fazer, ótimo. Se você não tiver, quando o cliente responder, você move manualmente para fazer. O importante é ter esse rastreio, porque num suporte memorável, SLA é algo que a gente precisa estar atento o tempo todo. E isso aqui não pode estar comendo o teu tempo de SLA, não pode estar com o SLA correndo. E dá um prazo para o cliente, 12 horas, 8 horas, 24 horas. Dá um prazo para o teu cliente responder. Se ele não respondeu, é porque ele não está interessado em resolver aquilo, ou ele não pode resolver aquilo naquele momento. E para isso não ficar ocupando tua visão, tua fila, ele já é movido, ou tu já move ele para sem resposta do cliente e diz, olha, a gente percebeu que você não respondeu esse chamado aqui, orienta a equipe a fazer isso. Se possível desenvolver automação, ótimo. Se não, orienta a equipe a responder isso. Olha, a gente viu que você não tem interagido há tantos dias, nós estamos precisando dessa resposta, movemos o chamado para sem resposta, e caso você não interaja nas próximas 36 horas, 8 horas, ele vai ser encerrado por inatividade, e aí você marca por inatividade para depois ser um relatório que você vai analisar e teu gerente de sucesso vai levar para o cliente para mostrar o tanto de inatividade que se tem, ou tua equipe de marketing vai precisar desenvolver campanha para incentivar os clientes a usarem mais a plataforma. Enfim, você vai ter informação, ou até mesmo para você se defender. Quando o pessoal disser, isso não foi resolvido e tal, já pedi um tempão, histórico da formalização, beleza? Suporte memorável não é só de coisas boas, é também defesa. Então esse é o processo mínimo, tu pode ter mais outras coisas como atendimento agendado, você pode enxugar mais o processo dependendo da tua realidade, de repente você tem uma equipe enxuta que já cai no parafuso em andamento fechado, pode ser também, mas lembra de que em cada fase você precisa definir as formalidades e as pessoas que vão interagir. Isso é muito, muito importante. Então, eu te espero no próximo vídeo dessa série que vai aparecer aqui em algum lugar da tela. Deixa teu like aqui se você gostou do vídeo, compartilha com alguém e se inscreve aqui no canal. Ativa as notificações para não perder nada, hein? Te vejo lá no próximo vídeo. Então, se o vídeo não apareceu na tela, é porque ele ainda está na série em produção. É um vídeo por semana. O pessoal tem que se ligar, tem que escrever o sininho lá, marcar toda segunda às 9 e tal, vai sair um vídeo novo. Tem que olhar lá na capa lá do canal. A capa foi cara, pô. A capa foi cara, fazer aquela capa ali e tal. Tem que olhar lá, segunda, 9 da noite. O cara tem que assistir e tal. E, pô, que fica esse negocinho, né? Aparece o vídeo depois, no final e tal. Aquele negócio meio Marvel. Final do filme ali, os créditos passando e pá. Tem esse negócio, eu vi esse negócio de escola daí e tal. Então, se o vídeo não tá aqui ainda, é porque tem que se inscrever, tem que ativar o sininho e esperar o próximo. Se ele já está aqui, vai logo pro próximo. Vai lá, o próximo dá um like, vai pro próximo. Tá ligado?